Irmãos, quando nós começamos esse ministério, para quem não nos conhece ainda, são 16 anos, 27 anos na presença do Senhor, minha vida, mas são 17 anos de ministério itinerante, missionário, fazendo missão, indo e vindo, né? Cumprido ID em tantos lugares, praça, rua, presídio, centro de recuperação, igreja, não importa onde, todos os lugares que Deus abriu a porta até hoje, nós fincamos ali a bandeira de Jesus Cristo, né? Avançamos em favor do reino, levando a palavra, conduzindo o povo em adoração à presença de Deus, e debaixo de uma obediência, debaixo de um temor, buscando cumprir cada dia, né? Durante a nossa trajetória nessa terra, aquilo que nos aprove o Senhor, e Ele nos incumbiu de uma missão. Quantos sabem que tem uma missão nessa terra? Você sabe? Hoje eu estava falando sobre missão à tarde, acho que eu vou estender e vou continuar na missão aqui. E Deus começou a trazer à memória, a lembrança, tantas viagens, tantas idas e vindas. Nós chegamos a ministrar em apenas um ano, 560 vezes. Eu me recordo bem, que a gente tinha uma agendinha, eu ficava anotando. Isso é mais do que uma vez por dia, em tantos lugares que o Senhor levou e conduziu. E nós somos tão gratos ao Senhor, mas chegou o tempo em que as promessas do Senhor estão se cumprindo. Amém? Fala assim, eu estou aqui fazendo parte da promessa dos pastores e da minha. Você entende isso? Não tem nada que aconteça nessa terra, não tem nada que, nenhuma folha caia, a palavra de Deus diz, sem que seja consentimento do Senhor. Deus está no controle de tudo, todas as coisas são patentes aos seus olhos, nada escapa. Ainda que alguém queira esconder dele, ainda que alguém queira se esconder dele, diz assim que se eu for até o mais alto céu ou na profundeza do mar, em qualquer lugar que eu tentar me esconder, o Senhor está lá. Então nós sabemos que tudo é controle, é governo do Senhor. E nós estarmos aqui, você estar aqui hoje é a direção de Deus. Porque durante 14 anos que a gente só ficava na itinerância, sempre ligados a uma igreja, sempre debaixo de uma cobertura, sempre sendo pastoreados, porque nós optamos assim. Mas há cerca de 3 anos, começou a se cumprir, uma promessa do Senhor, porque o Senhor sempre diz, olha como é curioso você caminhar com Deus. Eu já estou pregando um pouquinho daquilo que eu vou falar. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tem um louvor, hein? Amém. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Tem que ser aqui. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás, por diante, puseste sobre mim. Põe a mão na tua cabeça um pouquinho. Fala, sobre mim está a mão do Senhor. Aleluia. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Aleluia. Até aqui. Amém? Sabe o que o salmista está dizendo?
não tem como sair debaixo do domínio dele. Não tem como sair do governo dele. Não tem como sair da direção que ele quer te levar. Tem uma pastora conhecida nossa que ela usa uma frase que eu gosto bastante. Ela diz assim que Deus, ele nos envolve, olha isso é para você, isso é para mim. Deus, ele nos envolve com elásticos de amor. Sabe como que é elástico, né? Você estica, ele tem um limite. Quando chega no limite, ele puxa de volta, não é assim? A força é contrária. E Deus, ele faz isso conosco o tempo todo. É por isso que você está aqui. Talvez você está aqui nessa noite e você já tentou fugir da presença dele. Você já tentou se esconder. Talvez você está aqui nessa noite e ele já falou tantas vezes o que ele espera de você. Mas ainda assim você não tomou para si essa palavra. E aí tenta fugir para um lado, tenta fugir para o outro, tenta sair da presença. Eu não vou mais na igreja não, eu não quero mais. Só que o elástico está lá. E aí você vai se distanciando, se distanciando. Quando chega no limite do elástico que ele deu, ele traz de volta. Pelo amor ou pela dor, dizem alguns. Não está na Bíblia, né? Mas a gente sabe que é mais ou menos assim. Diga comigo, pelo amor ou pela dor, sempre estarei em sua presença. E depois de 14 anos, dentro desse pequeno testemunho, que já é uma introdução para hoje, mas dentro de 14 anos na itinerância, aconselhando, orando, libertando, curando, não por nós mesmos, mas pelo Senhor. Durante toda essa trajetória, tantas viagens, tantas coisas, irmãos, e às vezes a gente não entende o agir de Deus, mas a gente precisa confiar. Ei, ainda que você não entenda o que Deus está fazendo, ainda que você não compreenda o que Deus quer fazer, simplesmente confie, crê somente. E durante 14 anos vai e vem, vai e vem, vai e vem, né? Tantas idas e vindas. E o Senhor dizia assim, ó, na boca de muitos pastores, profetas, amigos até, ele dizia assim, ó, o ministério de vocês não começou ainda. E eu dizia, como, meu Deus? A gente não para mais em casa. É convite atrás de convite, vai para cá, vem para cá, vai para lá. Como que não começou? O que é isso então que a gente está fazendo? E eu não entendia muito bem, mas eu apenas confiava. E depois de muito confiar, um dia chegou o tempo, né? Que Deus começou a mostrar, apontar esse caminho de assumir um ministério local, de abrir uma porta, de começar uma igreja. E cerca de 3 anos atrás, nós estávamos no monte buscando, passando um tempo muito diferente do que a gente já tinha passado. E eu dizia, Senhor, cadê esse ministério que o Senhor tanto fala? Se não começou até hoje, depois de centenas, talvez milhares de viagens, de idas e vindas, então cadê ele? Como que é? Como que o Senhor quer que faça? Aí eu me lembrei de Zacarias. Quem lembra de Zacarias, pai de Sansão? Quando Deus, né, manda avisar a respeito do nascimento do menino, o que Zacarias pergunta? Senhor, como eu devo tratar o menino que o Senhor vai dar? E aí o anjo traz resposta e diz para ele, olha, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, ele será nazireu de nascimento, e aí vai dando os detalhes. Às vezes a gente não precisa descobrir nem perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça, ou onde Ele quer que a gente faça, mas sim o como Ele quer que seja feito. E aí perguntando ao Senhor como, Ele começou a abrir esse caminho, essa porta. Mas a promessa não é de um lugar pequeno. Talvez você olhe para esse salão, para esse templo e fala, nossa, aqui é grande. Não é não. Grande é o meu Deus. Grande é o Deus que opera na minha vida, que opera nesse lugar e quer fazer na tua. Só precisa você se dispor. Então, quando o Senhor chama, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não é aquele que faz assim, eis-me aqui, Senhor, envia ele aqui, ó. Não,
é chamar a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que na sua origem, ela trata de resposta. Quando você é responsável, você está dando uma resposta de assumir o seu papel, o seu lugar e cumprir a sua obrigação. Você entende? Então não tem como se esconder, entenda isso. Ainda que você queira desistir, Deus não desiste. Feche os teus olhos um pouquinho, fala com Ele nessa noite. Deus já está falando aqui. Olha aqui que o salmista disse nesse salmo: ainda que eu tente me esconder do Senhor, no lugar alto, no inferno, não importa onde, o Senhor me alcança, o Senhor me encontra. Liga a tua vida no trono da glória nessa noite. Começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Me ensina a confiar. Me ensina, Senhor, a avançar naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está movendo. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Se eu for até o céu, lá estás. Se eu for à profundeza do mar, também estarás. Se eu for ao mais escuro lugar, me encontrarás. Não há como escapar do teu olhar. Não tem como escapar do teu olhar, Senhor. Não tem como sair da tua presença. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Ele sabe o que está se passando no teu coração nesse momento. Ele sabe da palavra que vai sair da tua boca antes de você abrir a boca. Ele sabe a intenção do teu coração, e nós somos julgados e seremos julgados, não apenas pelas nossas obras e ações, mas por toda a intenção do nosso coração. Ainda que nós façamos boas coisas, se a intenção for ruim, os olhos dele estão atentos e podem ver. E estão contemplando nesse momento. Amém, irmãos? Olha aqui para mim um pouquinho. 14 anos e Deus deu essa direção. Quando a gente começou, nós recebemos uma oferta de 10 cadeiras e aquela caixa de som abençoada ali. Depois o resto as outras coisas Deus foi levantando pessoas e foi colocando recurso de onde se menos esperava. Porque sabe uma coisa que Deus ensina na nossa caminhada com Ele? Ele não te dá o recurso antes da visão. Primeiro Deus dá a visão e testa a sua fé. Ele dá uma direção, Ele dá um norte. Ele fala: é para cá, meu filho. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse assim: ó, levanta daí, sai da tua tenda, da tua parentela e vai. Simplesmente vai. Abraão não questionou, não perguntou, e Deus também não disse para onde. Ele só deu assim, ó, uma nuance: vai para uma terra que eu te mostrarei, que pode ser qualquer lugar do mundo. Abraão levantou, creu e foi. Por isso ele é chamado pai da fé. Por isso e por outras coisas, outras provas que Deus fez, que Deus faz. Há cerca de 3 anos atrás nós começamos, e eu estou falando isso porque eu sou tão grato. Eu estava olhando em volta aqui, Deus proveu o data show, Deus proveu o monitor, Deus proveu caixas recentemente, nem terminamos de pagar ainda, vou pagar esse mês, mas glória a Deus. Deus proveu as cadeiras recentemente. Se você chegasse aqui um mês e meio atrás, mais ou menos, você ia sentar naquela de plástico que não pode dormir, essa também não pode. Eu falei que eu vou colocar um choquinho, igual do Silvio Santos embaixo, aí se dormir eu aperto daqui, dá um tan, né?
Brincadeira, irmãos. Mas assim, o que eu quero te dizer é que andar com o Senhor, caminhar com Ele, ser fiel com Ele como Ele é fiel conosco, porque ninguém é mais fiel que Ele, gera gozo e alegria, satisfação dentro do coração, na nossa vida, que nada aí fora pode dar, porque todas as coisas aí fora são perecíveis, são passageiras. E aí quando nós fomos para os pés do Senhor, Ele começou a dar direção, e durante algum tempo o Senhor dizia assim: eis que tem um grande povo preparado, um grande povo, um ministério muito grande. São as promessas que a gente vem ouvindo durante os anos e crendo. Um lugar muito grande, 5 igrejas, são as promessas. Só que você olha e não vê nada disso. Aí você acha que é uma coisa, eu achava que eram as viagens, as missões, a itinerância, e não era nada daquilo. Aquilo ali era só uma preparação, só uma escola. Porque antes de vir a prova no sentido de avaliação, de ser avaliado, você faz o estudo, não é assim? Você vai para a escola, faz as aulas, aprende. Então foram 14 anos aprendendo. Sempre será, sempre estaremos aprendendo. Mas são 14 anos de aprendizado, aonde hoje eu entendo. E tem coisas, irmãos, que você só vai entender quando você chegar lá na frente. Tem coisas que Deus só vai liberar no teu entendimento, no teu espírito, quando você pisar naquele lugar da terra prometida. E tem coisas que eu só entendo hoje. Porque quando eu olho lá para aqueles anos que se passaram, eu posso compreender hoje que Deus levou a tantos lugares para ver tantos ministérios sendo administrados de forma correta, mas também vimos tantas coisas erradas, de acordo com a palavra, aos olhos de Deus. Então Deus nos levou para a escola ministerial prática. A mesma escola que Ele levou Moisés, a mesma escola que Ele levou Abraão, a mesma escola que Ele levou tantos homens e mulheres até hoje. E Ele vai colocar você nessa escola. Por isso, quando você vem para cá, tem esse bracinho das carteiras aí, ó. Parece carteira escolar, né? É, né? Porque a igreja também é escola. E é lugar de aprender. E nós temos aprendido do Senhor. Nós temos aprendido que Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece a tua deficiência. Ele sabe aonde você tem dificuldade. Talvez a sua dificuldade seja como a dificuldade de Moisés. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim: mas eu, Senhor, eu que sou duro de boca, pesado de língua, tenho dificuldade de falar, não me expresso bem. Mas Deus sempre tem a solução. Não importa qual a sua dificuldade, qual a sua fraqueza, Deus sempre tem a solução. E aí Deus levanta Arão e fala assim: Arão, você vai ser a voz, você vai ser a boca de Moisés, na missão que eu tenho com ele. Deus chama Gideão, lá em Juízes 6, 7. E ali Deus chama Gideão, um homem de pequena estatura, a Bíblia diz. E fala assim: Gideão, você vai conduzir o meu exército à vitória. E Gideão diz o quê? Mas eu, Senhor, que eu sou o menor da minha casa, sou o mais fracote lá, e o Senhor quer que eu lidere exército. E Gideão faz prova com Deus. Será que é o Senhor mesmo? Acho que Deus não ia olhar para um homem pequeno como eu e mandar liderar exército, não. Se é o Senhor, eu vou pegar aqui um pedaço aqui de... fugiu o nome do negócio, mas um pedaço de couro, um negócio lá, eu vou deixar no templo. Se amanhecer molhado, eu sei que é o Senhor. Aí no outro dia, se amanhecer seco, eu sei que é o Senhor. Mesmo com o orvalho da noite, né? E aí ele prova, testa. É o Senhor mesmo, e agora? Agora eu vou ter que obedecer. Mas o que eu estou dizendo com isso? Que assim como foi na minha vida, assim como foi na vida de Moisés, assim como foi na vida de Gideão, assim também é na sua.
Porque muitas vezes Deus tem te chamado para um propósito, um grande projeto, uma grande obra, mas você se sente pequeno. Você se sente pequena. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei louvar. Mas eu não conheço a palavra. Mas eu sou pecador. Mas eu ainda estou preso no vício. Mas isso é... Deus sonda e conhece o teu coração. E eu estava testemunhando, não lembro para quem, recentemente, a gente começa a lembrar dessas coisas, porque testemunho também é mensagem, amém? E assim como Deus tem feito para nós, Ele quer fazer para você. E peço eu a Deus, que Ele faça ainda mais na sua vida, do que tem feito na nossa. Eu lembro que, quando tinha mais ou menos uns 6 anos, de convencido, porque eu digo que convertido é uma coisa, convencido, né, é uma fase. Na verdade, todo aquele que vem para a presença do Senhor, que vem para a igreja, que um dia confessa Jesus Cristo, vem para frente no momento em que ele é impactado pela palavra, pela presença, ele entra num estágio primeiro, que eu chamo de convencido. E o crente convencido é aquele que ele se convenceu de que Deus é bom, de que é bom estar na presença. Ele se convenceu, ele está convencido de que é bom vir no culto domingo, é bom ler Bíblia, é bom orar, é bom ouvir louvores. Ele está convencido, você entende? Mas ele ainda não se converteu. Por quê? Porque ainda não morreu para a velha vida. E Jesus ensina a um mestre da lei chamado Nicodemos, ele diz assim: se você quiser entrar no reino dos céus, você vai precisar nascer de novo. Então existe a fase de convencido. E eu digo que lá pelos 6 anos de convencido, do dia que aceitei Jesus, aos 22, 23 anos, foi ontem, como vocês podem observar, né? Daquele dia, 6 anos e meio depois, eu estou no meu quarto orando. Estava passando por uma dificuldade, e eu estava buscando resposta, estava num propósito com Deus, mas ainda convencido. E aí, eu lembro que eu estava ali, e rasgando o meu coração diante do Pai, prostrado diante da cama, e pela primeira vez na vida, eu ouvi a voz do Senhor. E quando você ouve a voz dEle, é inconfundível, Dida. Não tem outra voz igual. Estremece a sua estrutura. É uma voz única, inconfundível, testificada pelo Espírito, que te faz compreender que não poderia ter vindo de outro lugar, senão da boca do Senhor. E essa primeira vez, poucas vezes, para te falar, eu ouvi a voz de Deus diretamente, como naquele dia. Talvez 4 vezes, 5, no máximo até hoje. E já se vão 27 anos, desde que eu aceitei Jesus. Mas naquele dia eu estou no meu quarto e eu ouvi fortemente no meu ouvido, Deus dizia assim: vai e ensina o meu povo a adorar. O que eu respondi? A mesma coisa que Moisés, a mesma coisa que Gideão, a mesma coisa que tantos outros. Mas eu, Senhor, o que eu sei de adoração? Eu não sei nada de adoração. Não é o que você sabe, é o que Deus sabe e coloca dentro de você para você levar. Aleluia! E a partir daquele momento, irmãos, Deus começou a trazer à minha memória tantas coisas que Ele já tinha preparado lá atrás. Porque desde os 5, 6 anos eu já gostava de dar uma cantarolada mais alto que os outros, né? Já gostava de soltar o gogó mais um pouquinho do que os primos, do que os coleguinhas. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo já era Deus preparando. Tudo aquilo já era Deus movendo, Deus fazendo. E aí, quando chegou aos 16 anos, eu tive a oportunidade de aprender a tocar umas primeiras notinhas de violão e tal. Nem era escola ainda. Só que foi despertando, foi gerando. Então, quando chegou aos 22, 23 anos de idade, mais 6, bota aí, 28, 29. Eu não tinha o hábito de marcar as datas, mas 28, 29 foi o dia que Deus falou.
Naquele dia eu olhei para trás e eu vi um histórico, porque eu fui músico do mundo durante um tempo. Eu aprendi a tocar, fui aprender a cantar. Não aprendi até hoje, mas fui tentar, né? Aprender para melhorar um pouquinho. E comecei a me relacionar com pessoas da área musical e começou a abrir porta. E aí eu cantava em barzinho, cantava em lanchonete, cantava em conjunto, tocava em conjunto de baile. Conforme ia abrindo as propostas e ganhei uns troquinhos com isso. Depois fui ensinar violão. Aprendi a ponto de ensinar. O que eu estou dizendo com isso? Tudo isso eu não sabia. Tudo isso eu não compreendia antes, mas já era um trabalhar de Deus, você entende? Já era algo que Deus estava depositando, colocando para usar hoje para a glória dele. Lá em Rondônia, né? A long time ago, um tempo, né, um pouquinho distante daqui, tinha uma linda donzela. Estou fazendo crédito aqui, irmão. Estou fazendo crédito, estou depositando. Né? Tinha uma linda jovem ali, que vocês não sabem, mas estava ali a pastora Nair, que nem era pastora, que nem sabia que ia ser crente na vida. E sabe o que Deus estava fazendo na vida da Nair? Lá por volta dos 15 anos, que também foi ontem. A Nair cantava, era cantora de barzinho. Ela cantava no barzinho, ganhava um troquinho ali, ia pro trio elétrico, né, cantar lambada. Na época, lambada explodiu no Brasil, e tá lá a Naizinha, não vou fazer gesticular aqui não, mas tá lá ela, né, na lambada E, lambada O, e trio elétrico, e faz show, e comício, chamavam ela para cantar. Pergunto, o que Deus estava fazendo com ela? Depositando aquilo que ele iria usar depois. Porque deixa eu dizer uma coisa para você e você vai entender já. Aquilo que Deus vai usar no chamado e no propósito que ele tem para a tua vida, já está aí dentro. E aí, papai preparou tudo. Ela casou lá de um lado, teve 3 filhos, 15 anos de casamento, ficou viúva. Eu casei, muito jovem, 5 anos de casamento, mas no mundo não tinha Cristo, não tinha nada. Não funciona sem Jesus, tá? Aqui casados e aqueles que querem casar, sem muita presença de Deus, não funciona. O projeto que Deus estabeleceu do casamento só funciona quando o autor do projeto participa. Porque o cordão de 3 dobras, a Bíblia diz, não se quebra jamais. Então, uma coisa para você que é casado, que desceu aqui agora. Só os casados, diga comigo assim: quanto mais próximo de Deus, mais próximo um do outro. Vamos de novo? Quanto mais próximos de Deus, mais próximo um do outro. Quanto mais distante de Deus, não precisa nem repetir. Pegou? Guarda essa aí, irmão. Aí, Deus moveu do lado de lá, Deus moveu do lado de cá. E orei, eu falo que eu orei tanto tempo, orei 7 anos, irmão. Orei 7 anos que Deus sacudiu o mapa assim, ela veio caindo lá de Rondônia, assim, aparei. Fui buscar ela lá dentro da igreja católica, cantora da igreja católica, ministra de liturgia. Ganhei ela para Jesus e estou cuidando, né? Ganhei para ele, mas falei, Senhor, enquanto o Senhor não volta, será que dá para, né, eu cuidar mais de perto? E aí a gente vai cuidando. Sabe o que eu estou dizendo nessa noite? Ele sonda e Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua capacidade e Ele sabe da tua incapacidade. Só que na tua capacidade, Ele vai usar. E na tua incapacidade, Ele vai ensinar você a crer. Que você pode não por você mesmo, mas nele. Um dia Deus tem um encontro com Moisés. E Ele fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Quem lembra disso? Moisés responde, Êxodo 4. Moisés responde o quê?
um cajado, depende da tradução. Um cajado, uma vara, um bordão. Acho que é 4,25, Caio. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo: Moisés, eu tenho um chamado na tua vida, cara. Eu tenho um projeto para você. Nós vamos andar junto. E você vai fazer grandes coisas na terra. E aí, o que ele vai dizer? Vou usar. O que Deus está dizendo através da vara? Eu vou usar o que você... O que Moisés fazia? Era pastor de ovelhas nesse tempo. Pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Ia lá cuidar das ovelhinhas do sogro, para lá e para cá, cajado na mão. Na escola, Moisés nem imaginava. Mas aquele pastoreio diário era o trabalhar de Deus ensinando ele, levando ele na escola para que ele pudesse aprender a conduzir um rebanho. Mas não mais um rebanho de ovelha, e sim o rebanho de Deus. Do cativeiro para a liberdade. 4:2, né? 4:25 eu falei, já é lá na serpente já. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. O que isso mostra? Que Deus usa o que você... Ele não vai acrescentar nada de novo, exceto os dons espirituais. Porque os dons podem ser acrescentados da forma que apraz ao Espírito Santo. No dia, hora e momento, ele pode te capacitar num dom de cura, ele pode te capacitar numa palavra de conhecimento. Já é um acessório extra, né? Muito bem-vindo, por sinal. Mas o que isso aqui está mostrando? O que eu quero dizer para você? Deus preparou tudo para que você chegasse aqui no dia de hoje, com tudo em mãos. Então talvez você esteja procurando em Deus, o que Deus quer de mim, o que eu vou fazer? Ele vai usar o que você tem. Se é louvor, você vai louvar e adorar o nome dEle. Se é palavra, você tem facilidade, né? O Caio tem facilidade. Você dá o microfone para o Caio, ele canta, ele prega, ele pula, ele dá pirueta, ele dança. Eita glória! Deus usa o que você tem. Deus usa o que você tem. Mas aí você pode dizer assim: Senhor, eu não tenho nada, que é impossível, né? Mas vamos imaginar que alguém diga para Deus: mas eu não tenho nada que eu possa oferecer, eu não tenho nada que o Senhor possa usar. Ei, entenda uma coisa. Não lembro quem foi o autor da frase, mas alguém já disse: não há ninguém nessa terra que tenha tão pouco que não possa oferecer algo a alguém. E nem que tenha muito que não lhe falte nada. Alguma coisa tem daí de dentro que Deus tira. E se você ainda assim sentir fraco e incapaz, na palavra de Deus diz que Ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo declarava assim, quando estou fraco, é que sou forte. Porque não é na tua força, não é na tua inteligência, não é na tua força, é na força dele, não é na tua inteligência, é na sabedoria multiforme dele. É ele quem te adestra, através do Espírito Santo, que te ensina. Quando Jesus faz a promessa aos discípulos, ele fala: olha, eu preciso voltar para o Pai, João 14, eu preciso voltar para casa, porque a casa do meu Pai tem muitas moradas, e há lugar para todos vocês. Eu preciso arrumar lugar, e depois eu voltarei e buscarei cada um de vocês. Mas eu preciso ir para lá, porque se eu não voltar para o Pai, Ele não enviará para vocês o Consolador. E é Ele, o Consolador, o Espírito Santo, o Ruá HaKodesh, o Paracletos, que vai instruir vocês em tudo que vocês devem fazer. Sem Espírito Santo, nós não somos nada. Ele é Deus em nós. Ele não é mais Deus conosco. Um dia foi Deus conosco, foi Jesus Cristo nessa terra. Hoje não é Jesus, não é Deus conosco. Hoje é Deus em nós. Deus operando
em nós, de dentro para fora. Então deixa eu te explicar para você, desenhar para você não sair com dúvida. É o reino dentro, é o Espírito Santo dentro, é a presença dentro. Você só precisa pôr para fora. É só abrir a tua boca. Jesus disse assim, ó, vão pelo caminho, vão visitando as cidades. Ele dá algumas recomendações, e ele muitas recomendações do começo ao fim. E quando já vai chegando no fim, Jesus fala assim, ó, vai chegar um tempo que vai haver perseguição, vocês vão ser presos, levados diante das autoridades, mas não se preocupem com o que haveis de dizer naquele momento, porque vos será dado aquilo que vocês vão falar. Eu me lembro que a gente preparava mensagem assim, pegava caderno, você ia preparar a pregação, aí colocava assim 5 páginas, escreve, tudo que vinha, frase, texto. E primeira vez que eu fui pregar na vida foi um vexame, foi um desastre, meu Deus. 5 folhas na mão, irmãos, de caderno, cadernão, sabe, caderno, folha grande, 5 versos, assim, frente e verso. Falei, vou pregar tudo isso aqui em 20 minutos. Mas Deus é tão bom, que naquele dia tinha uma pessoa que experimentou o amor de Deus. E foi uma pessoa que testemunhou no final do culto e disse assim, olha, hoje eu vou para o culto, vai ser a última vez que eu vou buscar. Se Deus não fizer algo dentro de mim, não falar comigo nesse culto, eu vou sair da igreja e eu vou me atirar da ponte. E o amor de Deus veio e envolveu de maneira sobrenatural a vida dela. E eu pensei, a pior pregação que eu já fiz na vida salvou uma alma. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma é preciosa. Deus sonda, conhece, trabalha, opera, envolve no amor dele, toma nos braços. Ele te levanta, Ele coloca as palavras, Ele coloca sabedoria e entendimento, Ele te dá visão aberta quando necessário, Ele coloca poder para curar na tua mão. Estende a tua mão assim. Diga comigo, há poder no nome de Jesus, cada vez que eu toco um enfermo, para que ele seja curado. Você crê? Quantos creem? Quer fazer um teste? É promessa, irmão. Aqueles que crerem, estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. É promessa. Tem alguém aqui com dor nesse momento? Tem alguém sentindo algum tipo de dor? Vitória? Mais alguém? Você dá um aceno para eu saber. Isso, a irmã ali. Amém. Você que está com dor, estende a tua mão bem alto, tua mão direita, mais alto que você puder. E você vai fazer comigo uma oração de fé. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio no poder do teu nome e no sangue que foi derramado para me redimir de todo o pecado. A tua palavra diz que todas as enfermidades foram levadas na cruz, e eu não aceito viver com dor, viver enfermo. Eu repreendo, rejeito e renuncio agora a essa condição, e na autoridade do teu nome, pelo poder do sangue, eu vou tocar agora. Eu peço, unge a minha mão, coloca poder sobre ela, unção do alto, para quando eu tocar, haja cura e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Toca agora onde estava doente e diga assim: em nome de Jesus, toda dor e desconforto foi embora. Amém? Glória a Deus. Procura dor. Procura aí.
Quem aí estava com dor, sumiu? 2 da irmã? Passou? Parou de doer? Eu precisei tocar? Quem tocou aí? Jesus. Você pode aplaudir ele. Fecha os teus olhos, estende a mão para o céu. Libera do que tem dentro aí, a adoração que tem dentro de você. Se expressa na presença dEle. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando deito e levanto e vê os meus pensamentos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Rasga o teu coração diante dele nessa noite. Toma posse dessa palavra, diga: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor já fez em mim depósitos daquilo que o Senhor vai usar. Até cura eu tenho o poder na minha vida, através do teu nome. Porque não é por meu poder próprio, não é por mim mesmo, mas é pelo poder conquistado na cruz, por aquilo que o Senhor já alcançou por mim. Eixe, caralabagadaço, ficubas. Ei, decubas, tu recais. Aleluia. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Sabe de uma coisa que tem dentro aí de você? É uma certeza, uma confiança, uma garantia de tudo que Ele já fez. A Bíblia diz que o Espírito já está pronto, irmão. A alma a gente tem que dominar sobre ela, a carne a gente tem que sujeitar, tem que vencer, matar cada dia. Mas o Espírito já está pronto. E o Espírito que está aí dentro de cada um, ele tem fome e sede da presença lá de casa. Ei, checadarabagadas. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Talvez você chegou aqui e você tem vivido um tempo onde o primeiro amor já se perdeu. As primeiras obras já não acontecem mais como antes. E a palavra do Senhor te diz: ei, volta. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Lá dentro da tua casa, se você não mantiver a chama acesa, as coisas como eram no começo. Talvez você tenha aí 30 anos de casado, 20 anos, 40, não sei. Muito tempo de casado. O casamento tem que se renovar, a aliança, o relacionamento tem que se renovar. E para se renovar tem que voltar nas coisas do começo. João escreve lá em Apocalipse: volta aonde caíste, arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Que não seja assim conosco, irmãos. Volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Ontem eu levei minha pastora para namorar. Eita glória. Namorar. 12 anos de casa. Não era para contar? Pastor também namora, irmãos. Amém? E aí depois de tanto tempo, na correria, porque tanto vai e vem com a igreja, com os irmãos, tudo ontem. Não que a gente não namora dentro de casa, mas foi diferente. Foi aquele namoro lá do começo, sabe? Tem gente que já esqueceu, então eu vou te lembrar. É aquele de pegar a mãozinha, à noite debaixo do luar, olhar para as estrelas, sentar no gramado, dar aquele, entendeu? Primeiro amor, primeiras obras. Com o Senhor é assim também. O tempo vai passando, e aí tem crente que vai ficando velho de igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja,
e aí já não sente mais, já não tem mais atração, já não tem mais vontade de nada. E aí vem no piloto automático, e não funciona no piloto automático. E aí você tem que voltar, trazer à memória boas lembranças, aquilo que te traz esperança, e recomeçar. Diga comigo, eu quero recomeçar com Deus. Amém? Não importa se você vai aceitar Jesus hoje, se você aceitou ontem, ou se tem anos que você aceitou Jesus. Sempre é tempo de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, e recomeçar. E nós estamos aqui recomeçando. Quem é da casa sabe que nós mudamos recentemente a posição do altar da igreja, né? O altar era ali, as cadeiras assim, mas a direção de Deus a gente ouve e obedece, só isso. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E aí buscando vem direção, busca direção, vem direção. Aí Deus deu essa direção. Só que nessa mudança, o altar saiu. O altar no sentido de tablado, de plataforma. Mas tem uma coisa muito significativa nisso. Porque hoje não tem. Deus está renovando. E Deus está liberando essa palavra cada terça-feira que a gente se reúne aqui em oração. E você está convidado, está convidada, terça-feira, 19h30. 1h30 aqui, ó, marchando, guerreando, no joelho, orando. Se relacionando, tendo intimidade, desenvolvendo intimidade com Ele. E cada terça-feira o Senhor vem confirmando. É tempo de renovar o altar. Só que o altar que está fora, ele faz menção ao altar que está dentro, você entende? Então é tempo de renovar o altar, de edificar um altar novo ao Senhor dentro do teu coração, dentro da tua vida, na tua casa, para que a glória do Senhor possa descer renovada outra vez. Não adianta a gente ficar aqui, a gente podia fazer aqui um culto, como se diz aí fora do reteté, né? A gente podia dar umas piruetas, dar umas cambalhotas, gritar, sair rodopiando e fazer muito barulho, e fazer o fogo. Mas a palavra de Deus ensina que não somos nós que devemos fazer o fogo. A gente só prepara o altar. O fogo quem manda é Ele. Aleluia. E eu vou encerrar. Prepara o altar. Ele sonda e Ele conhece o que tem aí dentro. E eu quero voltar aqui. Deus pegou tudo aquilo que Ele já tinha colocado de depósito. Ligou uma aliança entre eu e ela e eu. Para que a gente pudesse cumprir a missão que Ele tem nas nossas vidas. Porque vai chegar o dia, e hoje nós vivemos cada dia pensando naquele dia. Comece a viver os seus dias pensando naquele dia em que nós estaremos diante do tribunal ali, do trono de Cristo, para apresentarmos as nossas obras. E Ele vai dizer a cada um: ei, me mostra as tuas mãos. O que foi feito daquilo que eu te confiei? O que você tem feito do que Ele tem te confiado? Porque vai haver uma prestação de contas. E não tem como se esconder. Não há onde se esconder da presença dEle. O salmista, eu vou voltar no Salmo 139, declarou: Tu me sondas e me conheces, Senhor. O meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta, que não o posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem para onde fugir. Ou você se rende a Ele, ou cai nas mãos do inimigo.
A palavra não. Existe uma ilustração que diz que havia um muro, talvez você conheça, que existia um muro e tinha uma pessoa em cima desse muro. Presta atenção aqui, já estou encerrando, nós vamos orar. Existia uma pessoa em cima desse muro e de um lado do muro estava Deus e os anjos de Deus, Jesus, Espírito Santo, seres viventes, anjos, arcanjos, tudo ali. Olhando atentamente para aquela pessoa que andava de um lado para o outro em cima do muro. Do outro lado do muro estava Satanás e todos os seus demônios, dizendo sem parar: ei, vem para cá, pula para cá, vem com a gente, aqui é mais animado, vem para cá, fica com a gente. E aquela pessoa andando de um lado para o outro. Muro fala de indecisão, é lugar de indecisão. E aquela pessoa olhando, aquele homem ali, ele olhava do lado de Deus, silêncio absoluto. Do lado do inimigo, vem para cá, ó, e festa e não sei o quê, atrativos. Até que chegou um momento que ele gerou uma intriga no coração dele. E aí ele olhou para cá, olhou para cá. E ele olhou para Jesus e falou assim: por que vocês não dizem nada? Do outro lado eles estão me chamando, oferecendo ali, ó, diversão, lazer, um monte de coisa, barulho, e parece que tem mais vida. Vocês não falam nada? E nenhuma palavra foi dita. Aí ele olhou para o lado de Satanás. Satanás disse assim: ei, ei, o muro é meu. Está entendendo? Precisa haver uma decisão. Um dia nós tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos cada dia ao Senhor, serviremos cada ano ao Senhor, até encontrar com Ele. E essa decisão não é uma coisa da boca para fora, porque é tão bonito, irmão, falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí não fazer nada por isso. Só palavras jogadas ao vento, você entende? Então, ou você toma uma decisão, e precisa haver essa decisão. E talvez hoje seja a sua última chance, porque a gente não sabe quanto tempo tem. Não estou falando isso para colocar medo em ninguém. Mas pode ser a última chance de alguém. De se render a Ele, dizer: Senhor, faz em mim, faz na minha vida. Faz aqui dentro. Faz através de mim, faz dentro e depois faz através. Me usa como instrumento, me usa como aquele que o Senhor vai enviar. Ou continua em cima do muro, sabendo que o muro tem dono. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe muito bem. Mas você precisa entender que há um propósito maior, que há um chamado para cada um, e que você precisa se submeter à autoridade, e entender que aquele que te formou, não te formou para passar por essa vida em vão. Então deixa Ele operar, deixa Ele entrar, convida o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me ajuda, me conduza a toda boa obra que o Senhor quer fazer através de mim, e também na minha vida.